Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Que o Senhor abençoe a todos os amados irmãos que estão no trabalho missionário, espalhados. Que o Senhor dê força, sustento, vos abençoe, livrando de toda situação, de toda opressão, em nome de Jesus. Que o Senhor te toque neste momento, renovando as suas forças. Que o Senhor traga sobre a sua vida um renovo. Que o Senhor toque agora em todos aqueles que se encontram enfermos neste momento. Que o Senhor te dê vida, que o Senhor te dê paz, que o Senhor multiplique as suas misericórdias sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos uma palavra em 2 Timóteo do apóstolo Paulo, que diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me aguarda, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós vemos que o Senhor, Ele tem nos exortado a permanecer na palavra do Senhor. Jesus disse: se nós permanecermos as suas palavras verdadeiramente, nós seremos os seus discípulos. Jesus nos deu exatamente o ministério da reconciliação. Jesus disse: ide fazer discípulos em meu nome. Esse discipulado que nós precisamos ter dos cristãos, precisamos exortar a verdadeira sã doutrina. No livro de Amós, lá no capítulo 8, 11, já tem uma palavra que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Amós 8. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos do que Paulo está professando. Paulo está professando uma palavra há quase 2000 anos atrás, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E nós estamos vivendo esses tempos, meus irmãos. Nós estamos vivendo apostasia. Nós estamos vivendo o quê? O evangelho sendo totalmente distorcido, fermentado. Nós vemos a palavra do Senhor sendo vendida de todo e qualquer jeito, de toda e qualquer maneira. Mas eu creio que tem um corpo ainda presente neste mundo, aleluia, uma igreja fiel, que tem pregado a palavra para a santificação de um povo, para santificar a noiva, que somos nós, para exatamente apresentar esta noiva sem mancha ao nosso Senhor Jesus. As pessoas querem unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável é usar o evangelho e fazer Deus fazer a nossa vontade, porque hoje é isso que muitos estão querendo fazer Deus fazer a vontade do homem.
O homem não está se sujeitando mais a Deus, mas quer que Deus se sujeite a ele. Hoje nós vemos as orações tentando exatamente fazer Deus fazer as vontades dos homens. Não somos mais nós que dobramos a sua vontade. Como Jesus disse: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos um evangelho onde o Senhor Jesus nos ensina a buscar no Pai todas as coisas. Tudo o que pedires orando, crendo, recebereis. Nós precisamos ainda buscar na oração, nós precisamos buscar ainda no Senhor, porque nós temos um evangelho de fé, um evangelho de crer ainda no Senhor. Precisamos crer em Deus, precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos orar pedindo, precisamos lançar exatamente as nossas ansiedades, precisamos lançar tudo aquilo que nós sofremos ainda sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos nos converter como cristãos verdadeiros. Nós precisamos pegar, primeiro, o exemplo de seguir ao Senhor através da sua palavra. A palavra, o padrão para nós sermos um cristão é a palavra de Deus. Não é homens, meus irmãos. Não são doutrina de homens. Não é escola de homens. Mas é a palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Nós precisamos ter doutrina da palavra, conhecimentos da palavra. Não podemos estar buscando pastores segundo ou situações conforme as nossas necessidades. Porque o próprio Paulo está falando: e desviarão os ouvidos. Isso está lá em Timóteo 4,4. Glória a Deus. Procuramos pregar a palavra em cima da palavra, não desviando da palavra. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Está falando, e desviarão os ouvidos da verdade. Ninguém quer ouvir um evangelho de correção, ninguém quer ouvir um evangelho que o homem precisa se transformar para Deus e para o seu próximo, porque o próprio Paulo está dizendo, na verdade, eles vão voltar os seus ouvidos para as fábulas. As fábulas estão aí, meus irmãos, as doutrinas estão aí, doutrinas de homem. Nós sabemos que há uma unção do Espírito Santo derramada, porque Deus deu dons aos homens, Deus tem usado pessoas através dos dons espirituais para curar, o dom de maravilha, manifesta. Mas quando nós nos intitulamos um curandeiro, que tudo que nós falarmos e tudo que nós dissermos e tudo que nós tocarmos, meus irmãos, passamos a viver sobre heresias. Porque o Senhor, Ele nos quer não com as fábulas, mas como um verdadeiro evangelista. Porque se nós pegarmos João Batista, se nós pegarmos o seu ministério, ele não fez curas. João Batista simplesmente, ele levou a palavra de correção, de transformação, de arrependimento para que o povo se arrependesse, porque ele veio preparar o caminho. E ainda esse evangelho, nós precisamos exatamente estar preparando-nos para o Senhor. Como o próprio Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora aguardo a coroa da justiça, que me está guardada, ao qual o Senhor, justo e juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. Amar, glória a Deus, amar. E tempos difíceis, precisamos buscar o Senhor com todo entendimento, com todo discernimento. Precisamos nos afastar
das hipocrisias que estão aí neste mundo, precisamos nos afastar de toda a falsidade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta tarde para o livro de Gálatas, no livro de Gálatas 5. Mais uma vez Paulo exorta a igreja. Paulo exorta, ele começa em Gálatas 5, no 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifesta, as quais são o adultério, a prostituição, as impurezas, as lascívias, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões e as heresias. Olha isso. Amém? Nós vemos que quando nós pegamos e falamos, os idólatras não vão herdar o reino dos céus, os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. Mas a palavra também diz, aqueles que criam heresias também não vão herdar o reino dos céus. A heresia, meu irmão, passar daquilo que está escrito, distorcer o que está escrito. E o que mais nós vemos hoje dentro do Evangelho é isso. Nós vemos muita coisa distorcida dentro do Evangelho, situações distorcidas exatamente para facilitar a palavra. Por isso que o livro de Amós está dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão nem de sede, de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, porque andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Porque a verdadeira palavra do Senhor, ela já está sumindo, meu irmão. Ela está sumindo, está tomando o lugar da apostasia. Vem vindo um vento, e vai soprando a verdade, e vai entrando a heresia. E isso já está acontecendo, meus irmãos. Isso já está acontecendo. Nós precisamos ficar... O próprio Paulo, ainda que um anjo do céu lhe apresente um outro evangelho, nós precisamos ficar firmes na doutrina do Senhor, porque se há um outro evangelho, meu irmão, distorcido, ele tem que ser anátema, ele tem que ser maldito. Nós sabemos que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos, meus irmãos. Se alguém começa a fazer sinais, operar situações, mas está na heresia da palavra de Deus, meus irmãos, tem que ser anátema. Tem que ser anátema, meus irmãos. Afasta-te do erro. O Senhor nos deu as Escrituras exatamente para nós compararmos todas as coisas. Nós não podemos exatamente ver pessoas operarem sinais, milagres, estar na heresia. Nós sabemos que Satanás, ele opera situações, transforma. Por isso o meu povo é destruído, porque lhe falta o entendimento. Porque se você realmente estiver alicerçado na palavra de Deus, com entendimento na palavra de Deus, primeiro que você precisa conhecer a palavra, precisa realmente estar instruído na palavra do Senhor. Foi por isso que o Senhor deixou na sua igreja um para apóstolo, outro para doutores, outro para pastores, para que a igreja tivesse toda uma instrução dentro da palavra de Deus, para que a heresia não entrasse às portas da palavra de Deus. Mas nós precisamos ter toda a instrução para que não venha todo este fermento e tome a forma. Porque quem está chegando hoje no Evangelho, ele chega recebendo, porque do mesmo jeito que Satanás entrou, trazendo a sua mensagem, logo no começo da igreja, e trouxe todos os ídolos, e trouxe toda a heresia, hoje está acontecendo novamente, meus irmãos. Satanás está entrando no meio gospel do mundo, e está fermentando, e está misturando. As pessoas estão perdendo a orientação, as pessoas estão sem orientação, as pessoas estão sem discernimento, sem visão. Só aqueles realmente que conhecem a verdadeira doutrina, que olham e conhecem todo este vento,
maligno que está aí, todas essas fábulas que estão entrando, e pior que essas ações de homens malignos têm entrado e se empossado e se impondo, porque Satanás, ele vem empurrando, impondo, dominador. Mas nós precisamos ficar exatamente na torre da vigilância, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar nos alimentando da palavra, porque Deus está conosco, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque maior é o que está conosco, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus vai pisar sobre serpentes e escorpiões e mal algum causará. Nós temos o poder, porque maior é o que está em nós. Nós temos o Espírito da sabedoria, do discernimento dentro de nós. Nós precisamos alimentar exatamente a nossa alma com a unção do Espírito Santo, porque nós sabemos que a carne milita contra o Espírito. Nós sabemos, nós não podemos deixar mais as fraquezas. Nós precisamos parar de andar atrás das fábulas enganosas que estão aí, meus irmãos. Nós não podemos ir atrás do evangelho que se compra. Nós não podemos ir atrás do evangelho aonde virou mercado. Meu irmão, nós temos que ficar na verdadeira palavra de Deus. Precisamos nos libertar de toda esta heresia que está aí lançada, maligna. Nós precisamos pregar a verdadeira palavra. Nós vemos homens, muitos instruídos na palavra de Deus, como Paulo. Paulo era um homem realmente que tinha todo o conhecimento da lei, mas era um homem no qual foi derramado toda a graça de Deus sobre a sua vida. E nós vemos este homem correndo uma carreira da fé, combatendo o bom combate em todos os momentos e deixando palavras inspiradas pelo Espírito Santo para nos orientar, para nos revelar exatamente qual é o modo de vida, o padrão de vida que nós temos que viver é segundo as Escrituras de Deus. Não podemos aceitar alteração na palavra de Deus, não podemos aceitar um outro evangelho, não podemos aceitar doutrina de homens e palavras distorcidas que não estão escritas aqui. Nós temos que fazer igual os de Bereia, temos que examinar todas as coisas que estão nos falando, para ver o que estão se pregando é verdade. Hoje nós vemos o ritual está acontecendo dentro da igreja. Estamos voltando às fábulas. Se criticou muito a igreja por causa de todas as suas doutrinas, todos os seus rituais, e nós estamos vendo a igreja que se diz cristã, voltando às fábulas, às doutrinas, às heresias. Nós precisamos vivenciar exatamente, porque, meu irmão, a verdadeira árvore, o verdadeiro fruto, ele vai para a igreja, mas ele tem a sua vida transformada. Ele não fica só fermentado. Não, você vai ver que quando ele recebe o verdadeiro alimento de Deus, ele recebe a palavra, quando ele conhece a verdade vos libertará. Você vê um povo sadio na palavra de Deus, você vê um povo realmente com as suas vidas transformadas, você vê um povo que tem paz dentro do seu coração, você vê um povo que tem equilíbrio, você vê um povo realmente que está sendo transformado para estar amando a Deus sobre todas as coisas, você vê um povo que fica a sua carne, que ama o seu próximo, aleluia, um povo exatamente que tem um equilíbrio sobre todas as coisas, porque ele está recebendo o verdadeiro alimento, e pelos frutos você conhece exatamente a árvore, você olha exatamente a vida dos irmãos que estão nos ministérios, pela vida deles, aleluia, você conhece o tipo de alimento que eles estão recebendo, o tipo de palavra que eles estão recebendo. Nós precisamos sair da falsidade, nós precisamos sair da mentira, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho de Deus. E eu estou falando para você hoje, meus irmãos, para que vocês tenham tempo de buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar do verdadeiro evangelho, porque Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer nos abençoar. Porque, primeiro, eu digo, Deus abençoa, Deus faz cura, Deus liberta. Quantas pessoas nós vemos que Deus opera o milagre antes dela se converter? Glória a Deus, Deus faz o milagre.
Por quantas pessoas a gente já orou e Deus curou sem ela ser convertida. Deus, pelas suas infinitas misericórdias, porque é tremendo o que Deus faz. Pessoas que estavam desenganadas pelo médico, pessoas que estavam desenganadas, mas pela misericórdia de Deus, Deus os curou. Mas nós, como um povo escolhido, um povo santo, um povo designado a herdar a salvação, Deus, Ele tem algo mais para com você. Ele quer que realmente você se prepare, porque o tempo de preparação, né, neste mundo, nós temos que estar como peregrinos aqui neste mundo e andarmos para Deus. Nós precisamos andar para Deus, porque Ele nos comprou por um grande preço e preciso nós nos reconciliarmos ao Senhor. Nós precisamos nos libertar das nossas fraquezas carnais, nos encher. Eu digo, Deus tem bênção para você. Você anda muito tribulado, muito angustiado. Tem pessoas que não aguentam nem ouvir esse tipo de pregação. Porque dá um faniquito e ela não aguenta, porque eles não podem suportar a sã doutrina, como Paulo está falando. Conjuro-te, pois, diante de Deus, porque pregues a palavra, insiste tempo fora de tempo. Repreenda, exorte, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Não suportam. Satanás, ele não suporta a doutrina exatamente de Deus. Mas aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Os judeus não suportavam ouvir o que Jesus pregava, porque eles tinham por pai o diabo. Eles ficavam irados, eles ficavam exatamente todos irados, cheios de ciúme, cheios de ódio, querendo matar a Jesus, porque a palavra não agradava exatamente aos judeus. E desse jeito, se nós somos de Deus, nós temos obediência à palavra do Senhor. E se você é de Deus, ainda que você esteja fazendo coisas erradas neste momento, mas quando o Espírito Santo fala com a sua igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer te libertar dos enganos, Deus quer que você tenha uma paz, Deus quer te renovar, Deus quer te fortificar exatamente no verdadeiro caminho, porque o Senhor tem bênção para aqueles realmente que o buscam em espírito e em verdade, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E eu digo, quantas vezes você já correu atrás das doutrinas de bênção, de campanha? Meus irmãos, não é correr atrás do ritual que você vai receber alguma coisa, mas se apresenta a Deus com um coração transformado, se apresenta a Deus, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor diz, eu sararei a sua terra. É isso que você precisa, meus irmãos. Pessoas estão achando que é um número de ritual. O Senhor diz, não é por tanto orar que nós vamos receber alguma coisa, meus irmãos. Não é pelo número de campanha que nós vamos receber alguma coisa, meus irmãos, mas é em tomar a verdadeira doutrina, é nascer de novo, é ser transformado para Deus, é ser transformado para as vidas, é ter uma verdadeira paz dentro de nós, é fazer os frutos do Espírito Santo frutificar dentro de você, o amor, a longanimidade, tirar o mexerico, tirar a maledicência, tirar o ódio, tirar a porfia, exatamente, tudo aquilo que traz a divisão, que traz a discussão, os ciúmes, aqueles que querem dominar. Nós precisamos tirar, meu irmão, nem Deus nos força, mas nós vemos que tem pessoas que querem dominar as outras. Isso é maligno, meu irmão. O Senhor, Ele nos deu o espírito de liberdade. Quem escraviza as pessoas é o diabo. O diabo quer escravizar, o diabo quer fazer as pessoas escravas. E muitos homens querem fazer os outros escravos, querem ser senhor das pessoas, querem usar as pessoas. Se você está numa condição dessa, meu irmão, se livre, porque o Senhor, Ele veio para te dar liberdade. Ele veio exatamente para tirar debaixo de todo jugo dos homens, para você servir a Deus. Você não tem que servir a homens, você tem que servir ao Senhor.
Senhor, você tem que servir a Deus, aleluia. O Senhor diz para nós obedecermos aos nossos pastores, obedecemos os líderes exatamente no Senhor, aqueles que vão nos ensinar a verdadeira doutrina. Não ser escravos do homem neste mundo, ou na sua rugidez, ou na sua imposição. Isso já é maligno, meu irmão. Eu vejo pessoas que às vezes se derretem. Meus irmãos, nós precisamos servir os homens no Senhor, e é isso que você precisa entender, ter entendimento, ter discernimento. Nós vamos estar orando pela sua vida, porque eu creio que Deus está te dando um renovo nesta tarde, um entendimento, para você sair da escravidão de todo ritual, toda heresia, mas conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer a verdadeira palavra. Ontem nós já pregamos, o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está te chamando, aleluia. Ontem nós levamos a palavra, ali o Senhor estava falando para o seu povo, para os judeus. O povo estava servindo exatamente a religiosidade, mas muitos estão servindo a religiosidade hoje, estão tudo dentro de um ritual. Você tem que ir a Jesus, vai a Jesus com o seu coração, vai com o seu coração aberto. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos nesta tarde, porque Tu és um Deus abençoador, que tem abençoado, que tem se compadecido de nós. Meu Deus, eu oro para que o Senhor, meu Pai, levante sobre este povo, meu Pai, verdadeiros pastores, verdadeiros homens de Deus, Senhor, para ensinarem o Teu povo, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, com esta unção do Espírito Santo, porque a Tua palavra diz: aquele que tem unção do Espírito Santo, não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vai vos ensinar todas as coisas. E eu creio, meu Pai, que esses irmãos que têm te buscado, meu Pai, desçam na Tua presença, meu Pai, que se convertam, meu Deus, a Ti, para que recebam, meu Pai, esta unção, porque o Senhor levou cativo o cativeiro dos homens e deu dons aos homens, Pai. Oh, Senhor, que esses dons venham a ser fluentes na vida desses irmãos, com toda a sabedoria, com todo o discernimento, para eles entenderem, Papai, o verdadeiro caminho, de sair de todo engano da religiosidade, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha abençoar eles neste momento, Pai. Eu peço uma bênção, meu Pai, e transformação, uma bênção sobre a vida deles, meu Deus, que o Senhor possa entrar na vida deles, libertar eles, Senhor, de toda angústia, de toda tristeza, quebrar todas as correntes do inimigo que tem amarrado eles dos seus caminhos, meu Pai. Dá liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Vai tomando os enfermos, Pai amado, essas vidas que estão pedindo, Pai amado, para essas almas que estão enfermas nos hospitais, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus, Pai amado, que opera, Papai, oh Senhor, em todos os lugares neste momento. E eu te peço pela Tua misericórdia, visita essas vidas, Pai amado, dá saúde, liberta elas, Papai, de toda enfermidade, de todo mal, Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, entrar com a providência na vida desses irmãos que passam por lutas, por dificuldades neste momento, que o Senhor possa prover esta porta, Pai, de sustento para esta vida neste dia, meu Pai, e abençoar em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Fica com esta palavra. Jesus te ama. Jesus te ama muito. Glória a Deus. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.